com um assunto que vai cada vez mais estar na discussão de governos estaduais, secretarias de saúde, infectologistas, Ministério da Saúde, o intervalo de aplicação entre a primeira e a segunda doses das duas vacinas que hoje têm o prazo de 90 doses aplicadas no Brasil, AstraZeneca e Pfizer. Ontem, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que essa discussão deve sim ser levada a cabo pelo momento da vacinação, da pandemia e pela chegada da variante Delta no Brasil. Essa variante Delta é uma preocupação. E aí tem a questão das vacinas. Quer dizer, as vacinas que têm 2 doses, elas só completam a imunidade após a segunda dose. Essas vacinas que têm intervalo de 3 meses, obviamente que você só vai completar a imunidade passado, quase 4 meses da primeira dose. Então, sem dúvida, a possibilidade de antecipação da segunda dose para estas vacinas deve ser considerado, sim, porque, embora as vacinas possam não responder bem à variante Delta de uma forma geral, o fato de você ter a imunidade completa ajuda substancialmente. E, na minha opinião, isso é uma medida que tem que, sim, ser considerada e é correta. Bem, essa é uma discussão que vai mexer com o mundo científico, mas não é só isso, não é? No fundo, o que a gente está discutindo aqui é o seguinte: o que vale mais a pena para o combate à Covid e para a sociedade como um todo? Ter um percentual maior de pessoas completamente imunizadas ou ter um percentual maior de pessoas com um mínimo de imunização contra a Covid-19, primeira e segunda doses? Olhando no vacinabrasil.org, aquele site que vai centralizando os dados de vacinação no Brasil, a situação de hoje é a seguinte: 38,6% da população brasileira recebeu a primeira dose. Quando a gente olha para a imunização total, o percentual é bem menor, 13%. Então hoje, dia 8 de julho, nós temos 13% da população completamente imunizada, é pouco. E isso acontece também pelo fato de que a AstraZeneca, principalmente, é uma das vacinas predominantes no Brasil junto com a Coronavac. E ela é aplicada num prazo de 3 meses, entre a primeira e a segunda doses. É por isso que a imunização total da população avança numa proporção muito menor do que avança a primeira dose. Já algumas capitais do Brasil estão aplicando a segunda dose da AstraZeneca com um intervalo menor. Por exemplo, Goiânia, por exemplo, Fortaleza, o estado do Acre também está fazendo dessa forma, colocando a segunda dose com 60 dias e não com 90. Não há orientação do Ministério da Saúde para uma ação nesse sentido. São decisões locais de cidades e, no caso do Acre, um estado que resolveram fazer antecipação. O fabricante, a AstraZeneca, o laboratório, considera qualquer prazo dentre esses dois, 60 e 90, aceitáveis. Então, não há nada que contrarie a orientação do fabricante. É uma discussão que vai estar cada vez mais presente a partir de agora, até porque nós vemos o avanço dessa variante Delta em muitos países. No Reino Unido, por exemplo, ela já é predominante. No México, também é predominante. No México há um agravante, o fato de que a imunização com primeira dose no país está na marca aproximada de 25%. Também em Israel, a variante Delta avançou muito rapidamente e fez com que, mesmo com a vacinação quase total da população, medidas de restrição fossem adetadas nas últimas semanas. Há uma dúvida em relação ao quanto essa variante Delta vai crescer no Brasil. Ontem, houve a confirmação de que há um primeiro caso de transmissão comunitária em São Paulo dessa variante da Covid-19. Ou seja, não foi uma pessoa que foi para a Índia, para o Japão e que trouxe a variante para cá. A contaminação aconteceu dentro do território brasileiro entre duas pessoas que não haviam saído do país. Daí a gente pode depreender que, claro, ela já está circulando aqui. Vai circular mais? Vai ser variante dominante? Também nisso os infectologistas divergem nesse momento. Pelo fato de que a P1, também uma variante mais agressiva do que o formato original da Covid, hoje a dominante no Brasil. E pelo fato de que estamos saindo do pico e com uma população, pelo menos em tese, mais
com mais condição de combater a Covid do que quando nós estamos ali no vale da contaminação. É o que aconteceu em Manaus. Em Manaus, a Covid veio forte, depois quase desapareceu e quando voltou, voltou com força total. O que se entende disso é que a proteção que a população havia desenvolvido naquele momento em que ela voltou já não era tão forte. Tem muita coisa que a gente está descobrindo na prática sobre a Covid-19 e essa discussão de antecipar a segunda dose para 60 dias é uma discussão que estará cada vez mais em pauta a partir de agora. São 8h06, eu já vou chamar direto de Brasília o Cláudio Humberto com os destaques da capital federal. Ô Cláudio, o assunto não falta para você aí, hein? Bom dia. Já o Cláudio Humberto então conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, Marco Antônio Sabino. Bom dia, Sabino, você tá bem? Bom dia, Thaís. Já deixo meu bom dia pro Cláudio, que vai se juntar a nós daqui a pouco. Bom dia, ouvintes. Tempos estranhos. Vivemos tempos estranhos. Tempos em que depoentes, inclusive depoentes de alta patente, mentem na CPI. Tempos estranhos em que um senador determina a prisão dentro de uma CPI. Uma prisão polêmica, espalhafatosa, segundo alguns até ilegal. Tempos estranhos em que um presidente da República está sob risco de impeachment. Mais um presidente da República sob risco de impeachment. Não um presidente qualquer, mas um presidente turrão, briguento. Um presidente que briga com ministros do Supremo Tribunal Federal, que agride verbalmente adversários, governadores, por exemplo. Mas, por outro lado, governadores que respondem no mesmo tom ou acima, desrespeitam também, por sua vez, o presidente da República. Um senador bate boca com as Forças Armadas. O senador generaliza acusações. Os militares respondem bem acima do tom. E o senador diz que a agressão é uma agressão à casa, ao Senado Federal. Alguém já viu isso lá no passado? Dúvidas em relação ao processo eleitoral. Alguns afirmam assertivamente, entre eles o presidente da República, de que houve fraude já e que pode haver de novo fraude. Falas que ameaçam até não entregar o cargo. Entre aspas, o presidente da República disse ontem, algum lado pode não se conformar com o resultado. Eleições que vão ser eleições de contras, não de a favor. Eleições do contra o Lula ou contra o Bolsonaro. Não eleições de gente que acredita no Lula ou acredita no Bolsonaro. Tempos estranhos com manifestações de rua. De novo, manifestações de rua violentas. Violentas até contra aliados de rua. Tempos estranhos em que não se pode entrar na rede social e falar de política. Nesse mundo virtual e também no real, discussões políticas dentro de casa, às vezes, que terminam em bate-boca, terminam em ofensas. Tempos estranhos que pedem de todos nós uma palavra. Se a gente pudesse resumir em uma palavra, o que nós estamos precisando agora é de temperança. Temperança não enche rede social, Sabino, sinto te dizer. Pois é. Sinto te dizer. Quando a gente pede, vamos colocar a bola no chão e tal, sabe o quê? Parece que a gente é chato, meio bobo, isso aí não dá clique, isso aí não leva velho, ninguém né? Pra rua, não é? Meio velho. Você tem toda a razão. Olha, sobre a CPI da pandemia, queria colocar para o nosso ouvinte um resumo do que aconteceu lá. Porque se a gente usar essa palavra que você definiu no seu comentário e observar cada declaração que a gente vai soltar agora, temperança é tudo que faltou. Lógico. Faltou pro depoente, faltou pro presidente da CPI, faltou temperança também para os outros integrantes, faltou temperança inclusive naquela nota das forças militares contra o presidente da CPI. Faltou temperança de todos os lados. Roberto Ferreira Dias, o depoente de ontem, confirmou que houve aquele encontro com Luiz Paulo Dominguete, o cabo dos 400 milhões de doses da AstraZeneca, num restaurante de Brasília, mas diz que nada tinha sido marcado. O senhor Dominguete, que aqui nessa CPI foi constatado ser um picareta que tentava aplicar golpes em prefeituras e no Ministério da Saúde. No dia 25 de fevereiro, fui tomar um chopp com um amigo no restaurante Vasto,
Em dado momento, se dirigiu à mesa Coronel Blanco, acompanhado de uma pessoa que se apresentou como Dominguete. Feitas as apresentações, o senhor Dominguete disse representar uma empresa que possuía 400 milhões de doses de vacina da fabricante AstraZeneca. Bem, ele disse que a responsabilidade das negociações de todas as vacinas era do ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, mas um áudio de Dominguete com essa negociação do encontro foi revelado na CPI. E aí ficou claro que ele estava mentindo. O áudio foi esse aqui. Acabei de sair aqui do Ministério, tudo redondinho. O Dias vai ligar pro Cristiano e conversar com o Herman, né? Ainda hoje, tá? Ele tá afinando essa compra em várias reuniões aqui, já cientificando a turma que a vacina já está à disposição do Brasil, tá? Então ele vai ligar pro Cristiano, aí o Cristiano e o Herman se acertam com ele lá como é que vai ser esse processo de compra, documentação, pagamento. Se o pagamento for AstraZeneca, melhor ainda, viu? Bem, com a divulgação desse e de outros áudios, o presidente da CPI, Omar Aziz, deu voz de prisão a Roberto Dias. Não aceito que a CPI vire chacota. Nós temos 527 mil mortos. 1000 mortos. E os caras brincando de negociar vacina. Ele está preso por mentir, por perjúrio. E se eu tiver tendo abuso de autoridade, que a advogada dele ou qualquer outro senador me processe. Isso que está acontecendo não vai acontecer mais. E todo depoente que estiver aqui, que achar que pode brincar, terá o mesmo destino dele. E aí, o que aconteceu? Ele foi preso, aquele estardalhaço todo, o jornalista correndo para flagrar o momento, registrar, foi levado à delegacia, ao posto de polícia dentro do Congresso Nacional, pagou uma fiança de R$1.000 e poucos e área. Ou seja, do ponto de vista jurídico, nada. Isso aqui é um nada. É uma decisão política. A da CPI bater na mesa e falar, esteja preso, sou eu que mando aqui. Foi um fato político criado pelo presidente da CPI, né? Sem dúvida. Heloísa Helena fez isso lá no passado, inclusive usando essa palavra mesmo numa CPI. Lembram da senadora Heloísa Helena? Esteja preso foi exatamente a expressão que ela usou na época. A CPI tenta passar um recado para aqueles que entendem que o presidente, o relator, entende que já mentiram e os outros que virão na CPI. O fato é que esses depoimentos que acontecem em todas as CPIs são sempre muito mais televisivos, espalhafatosos, do que efetivamente servem de prova contundente contra os investigados. O que vai fazer a prova são os documentos que vão ser reunidos. São as quebras de sigilo telefônico, bancário, documentos contratuais. Aliás, muito interessante uma análise, nós não falamos disso aqui, muito interessante uma análise que a senadora Simone Tebet fez de uma nota fiscal, detalhe por detalhe ali, todos os erros que tinham sido cometidos, erros básicos de inglês, erros de vírgula, erros de número, erros de quantidade, erros conceituais. Muito estranha realmente aquela nota fiscal. São esses elementos, são essas provas que vão fazer a diferença. Não as mentiras estão sendo contadas por vários depoentes diferentes na CPI. É verdade. Sabino, ontem, com a prisão do depoente, houve um racha na CPI. Porque como tem funcionado a CPI? Os senadores ditos independentes estão jogando junto com os senadores da oposição contra os senadores governistas, que são minoria. E aqui entre nós, alguns deles ali têm até alguma dificuldade de formular discurso. Não são grandes oradores, digamos. Então, nesse momento, o governo está em franca desvantagem na CPI por esses dois fatores. São também senadores menos experientes, que estão enfrentando ali gente que tem muito tempo de política. Ontem, na hora da prisão, o senador Otto Alencar, que é do PSD da Bahia, PSD de Gilberto Kassab, mas... Oposição ao governo. Mas ele é claramente oposição e ele ali, ele se diz independente, mas ele é da ala mais oposicionista da CPI. Até pela aliança que tem com o ex-presidente Lula, né? O PT muito forte na Bahia. E ontem, o senador Otto Alencar, que o tempo todo esteve jogando na oposição, não gostou da prisão do depoente Roberto Dias. Presidente, olha, presidente, não é o primeiro que mentiu aqui. O Pazuello mentiu, o Van Garten mentiu, todos os que passaram aqui mentiram. Foi uma corporação de mentirosos. Então tem que prender todos os mentirosos, não só o Roberto Dias. E aí o presidente da CPI ficou numa saia justa. Mas, Thaís, realmente... Teve umas mentiras flagrantes que foram dadas, como eu disse na minha abertura no destaque aqui, por gente de,
vamos dizer assim, vocês vão me entender, de alta patente. E nenhuma atitude foi tomada. A verdade é que o senador Omar Aziz, presidente da CPI, nesta semana, no jantar na casa dele, disse para colegas parlamentares que não ia aceitar mais essas mentiras e que ia tomar providência para prender o próximo que mentisse. E foi o que ele fez. Vou parar um pouquinho aqui a nossa discussão, porque o ouvinte tem prioridade aqui, né, Sabino? Sempre. E tem um ouvinte avisando sobre um acidente grave que aconteceu agora num cruzamento da Avenida Francisco Matarazzo, no sentido do viaduto Pompeia. O ouvinte conta pra gente o que tá acontecendo. Bom dia, Rádio Bandeirantes, aqui é o Jeremias do PUC. Passando para avisar, acabou de acontecer um acidente aqui no cruzamento, na Avenida Francisco Matarazzo, sentido viaduto Pompeia, no cruzamento da Uninove, envolvendo 3 carros aqui. Tem viatura da polícia, mas os carros, pelo jeito, aqui não vai nem conseguir sair do lugar direito. Então, estão praticamente as 3 faixas aqui. Então, quem estiver vindo aí do viaduto Gerugular aqui, Minhocão, ou por baixo da São João, que esperto aí, vai causar um trânsito. Bom dia. Acidente, portanto, na Avenida Francisco Matarazzo, no sentido do viaduto Pompeia, altura da Uninove. 3 carros bateram de frente. É um acidente grave que vai dar trabalho para ser removido do local. Você falou da senadora Simone Tebet. Sim. Que levantou um contrato, uma nota fiscal muito esquisita, que foi a 3ª versão apresentada pelo Ministério da Saúde. A senadora fala aqui. Ele tem a marca e o logotipo desenquadrado, não está alinhado em alguns pontos, como se fosse uma montagem. Eu tenho inúmeros erros de inglês, mas vamos ao mais grave. As doses, eles colocam que são 300 mil caixas, com 16 ampolas cada, e cada ampola dá para uma dose. Se eu for multiplicar por isso, o que o Brasil teria que receber é 4 milhões e 800 mil doses, e não 3 milhões como está aqui. Esse documento, senhora Regina, embora não seja a senhora, não poderia ter passado pelo Ministério da Saúde. Tem quase $1 milhão, 5 milhões de reais que alguém ia levar em algum paraíso fiscal para fazer alguma rachadinha. E aí, Sabino? São muitas sublinhas, subtítulos, pés de página na CPI. É o subassessor do subsecretário que teria... Então vamos só colocar aqui o principal. Para mim, o que ainda continua sendo o principal, que está sendo investigado até agora. O fato de que o Ministério da Saúde negligenciou ofertas da Pfizer de forma seguida por meses, da vacina da Pfizer, mas não teve o mesmo procedimento ao negociar com o obscuro cabo da Polícia Militar de Minas, que dizia ter 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca, que, aliás, já era fabricada pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Aliás, se a gente lembrar da primeira fase da CPI, que reunia elementos exatamente nesse sentido, mostrando a questão de como o governo teria agido frente à pandemia, se corretamente, se de forma errada, aquela fase foi importante e muito mais próxima da realidade da população que enfrenta essa pandemia. Quando começou a se falar em contrato, como diz a Thaís, de subtítulo do assessor do 3º, 5º escalão, como falou Cláudio Humberto outro dia, a CPI se perdeu um pouco e as coisas ficaram muito confusas. Confusas até para que a população entendesse. É por isso que nas ruas nós tivemos só 5 mil pessoas, não 100 mil, 1 milhão, como já aconteceu em outros momentos históricos do Brasil. O fato é que essa CPI, por enquanto, ainda não encontrou a prova cabal. Pode ser que encontre? Pode. Já falamos aqui que uma CPI começa e a gente não sabe como termina. Mas, por enquanto, não encontrou a prova cabal para provocar qualquer ação mais radical, como, eventualmente, um pedido de impeachment. Não encontrou. Vamos ver como é que as coisas vão progredir. 8h19, aqui no Jornal da Bandeirante, gente. Você fala conosco pelo 11 999048756, o nosso WhatsApp. Se quiser nos acompanhar em vídeo, vem para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial.